Olá, eu quero que você seja bem-vindo e que você seja bem-vinda ao canal Evoluir. Muitos de nós convivemos no presente ou no passado com crenças negativas relacionadas ao dinheiro, relacionadas à prosperidade. Quem de nós não se lembra de ter ouvido frases do tipo: dinheiro não traz felicidade, dinheiro é a raiz de todos os males. Quem enriqueceu foi desonesto, trapaceou nos negócios. Ou então, crenças do tipo: Deus condena a riqueza. Afinal, quem não se lembra bem da passagem? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Acreditando que essas afirmativas, elas de fato correspondiam à realidade, e interpretando ensinamentos religiosos ao pé da letra, nós edificamos, nós estruturamos em nosso subconsciente crenças extremamente restritivas em relação à riqueza, em relação à prosperidade. Crenças que nos bloqueavam, que bloqueavam a nossa criatividade e talvez ainda bloqueiem e nos impedem de ir adiante nessa área tão importante de nossa vida. O objetivo desse vídeo é exatamente fazer com que você tenha a oportunidade de identificar quais dessas crenças fazem sentido para você, com quais dessas crenças você se identifica. E a partir de então, construir novos padrões de crenças em relação à prosperidade, em relação a dinheiro, em relação à riqueza, e dessa maneira realmente se libertar para que você tenha condições de ser não apenas saudável, feliz, mas também próspero, que é exatamente o que nós merecemos na condição de filho de Deus. Antes de passar para a nossa vivência prática, nós queremos pedir a você que se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu depoimento com críticas, com sugestões, para que a gente tenha condições de aprimorar cada vez mais o nosso conteúdo. E ao final, se você gostar, deixe o seu like. E também, se possível, compartilhe o link desse vídeo com as pessoas que você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. Vamos então à nossa prática. Essa vivência de reprogramação cerebral vai requerer de você um pouco mais de reflexão. Sobretudo, que você fique bem atento aos seus sentimentos, porque eles serão o seu termômetro. Pode ser, inclusive, que ao repetir essa prática, nas outras vezes você se identifique com crenças negativas que antes não havia percebido. Não se preocupe em lidar com crenças negativas, porque quando elas ficam ocultas em nosso subconsciente, têm muito mais poder sobre nós do que quando são reveladas. Na medida que jogamos luz sobre as trevas, estas perdem o poder sobre nós. Este é o real sentido que deveremos compreender do ensinamento do nosso querido Mestre Jesus, quando afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conforme o livro de João, capítulo 8, versículo 32. Na medida que examinamos nossas crenças em relação à prosperidade, vamos utilizar um mantra sagrado que será de fundamental importância para nossa reprogramação mental. Você pode também chamar de recitação ou de afirmação. Trata-se do ensinamento de Jesus, constante no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse mantra sagrado se reveste de maior importância na medida em que essas crenças derivam de raízes religiosas. Agora, se possível, feche seus olhos. Respire profundamente por alguns minutos. Preste atenção no processo de sua respiração, na medida em que o ar entra e sai de seus pulmões. Preste atenção no seu corpo. Sinta seu corpo pedindo para relaxar. Lembre-se que as tensões não são criadas em nosso ambiente exterior, mas dentro de nós mesmos. São criadas internamente. Entregue-se a um estado natural do seu organismo. Lembre-se de continuar respirando. Agora, permita-se mergulhar nessa vivência e preste bastante atenção nos seus sentimentos enquanto você a realiza. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Deus é fonte de justiça, é fonte de felicidade, é fonte de prosperidade. Ele criou todas as riquezas do universo. Eu, como filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, sou herdeiro de todos os seus atributos. Deus criou para mim, que sou seu filho, todas as riquezas do universo. Por isso, estou sempre repleto de paz, tranquilidade e fé. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Em meu passado, desenvolvi crenças negativas ligadas ao dinheiro. Acreditei erroneamente que ele era a raiz de todos os males. Desde aquele dia, escolhi o caminho da escassez e da privação. Hoje, reconheço que sou um filho de Deus, muito amado pelo Pai de todas as graças. E assim, tenho a abundância infinita do universo ao meu inteiro dispor. As leis que regem a minha existência são leis do amor, leis da fé, leis da prosperidade. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Um dia, abriguei em minha mente a crença que a prosperidade era decorrente da desonestidade, que toda pessoa próspera havia agido mal em sua vida e em seus negócios. Neste dia, relacionei indevidamente a riqueza à desonestidade. Mas hoje, reconheço que Deus é o maior possuidor de todas as riquezas do céu e da terra. Ele é, na verdade, o Senhor absoluto de todas as formas e manifestações de abundância em nosso mundo. Deus é o primeiro e o maior rico entre todos os seres de todos os mundos. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Disseram-me um dia que Deus condenava toda forma de riqueza. Falaram-me da passagem bíblica na qual Jesus ordenou a um jovem judeu que vendesse toda a sua riqueza e doasse o dinheiro aos pobres. Naquele dia, optei pela pobreza, achando que estava garantindo a salvação da minha alma. Depois, compreendi que Jesus conhecia a fundo o coração daquele jovem e sabia o quanto ele era escravo de suas posses. Além disso,
muitos são excessivamente conclusivos nas interpretações e não se dão conta de que não há nas Escrituras informações a respeito do que aquele jovem fez após sair daquele local. Hoje, abandono por completo o hábito de condenar a riqueza, porque sei que, assim como a doença e a infelicidade, a pobreza é uma anormalidade nas leis de Deus. Fui criado por Deus para ser feliz, próspero e saudável. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Em muitas situações, ouvi as pessoas à minha volta afirmarem que dinheiro não traz felicidade. Depois, constatei que a felicidade ou a dor resultam somente de como o dinheiro é empregado. Vi pessoas prósperas beneficiarem milhares de outras pessoas e vi pessoas carentes prejudicarem outras tantas. Abandono agora todo sentimento negativo em relação a dinheiro e a prosperidade. Sei que o dinheiro é um símbolo do imenso poder do nosso Pai Celestial. Abro meu coração para o amor de Deus que preenche todo o universo. O Pai, de excelsa grandeza e bondade, quer sempre o melhor para mim e para todos os meus entes queridos. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Acolhi em minha mente a crença que o dinheiro era o mal necessário, que deveria buscar apenas o suficiente para uma vida comedida. Depois percebi que quanto mais riqueza se possui, mais oportunidades se abrem para ajudar as pessoas à minha volta. Agora, tornei-me livre para desejar a abundância, para tornar o ambiente ao meu redor repleto de riquezas, as quais faço circular, e assim beneficiar o maior número possível de pessoas. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Falaram-me que o dinheiro corrompe as pessoas, que na verdade é um vil metal. Mas vi uma quantidade enorme de pessoas de bom caráter que possuem bons sentimentos e que são portadoras de fortunas. Vi também pobres coitados que, em sua miserável condição, destilam o veneno do ódio e do rancor em todos ao seu redor. Jesus nos advertiu que toda árvore boa produz bons frutos e que toda árvore má produz maus frutos. Tudo é uma questão de discernimento e escolhas. Escolho neste momento acreditar e acolher a bondade de Deus e a abundância do universo. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Ensinaram-me o pensamento mesquinho que os bens do universo são limitados, e para uns serem prósperos, os outros têm de ser miseráveis. Nesse dia, passei a abrigar sentimentos de inveja e rancor em relação às pessoas que são prósperas. Agora, adquiri a consciência que quanto mais eu abençoar a riqueza e aqueles que a possuem, mais colocarei a lei de atração a meu favor. Por isso, eu abençoo a todos que manifestam a riqueza em suas vidas. Eu as agradeço e me harmonizo com todas elas. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Acreditei no passado que a minha prosperidade dependia das circunstâncias externas, que dependia da economia do meu país, que dependia da estabilidade da moeda, que dependia
da ausência de crises e de guerras no mundo. Porém, vi que mesmo nas épocas de maiores depressões, enquanto alguns criticam e reclamam, outros decidiram prosperar e conseguiram. Elimino agora de minha mente toda e qualquer ilusão de escassez, de revolta, de desarmonia com a economia do meu país e do mundo. Como filho de Deus, fui criado para usufruir da abundância infinita do universo. Nenhum acontecimento, nenhuma circunstância aparentemente desfavorável irá impedir que eu prospere. Reino de Deus de justiça e prosperidade. No passado, aprendi que a única forma de prosperar seria através de trabalhos excessivos que comprometiam a minha saúde e a qualidade da minha vida. Porém, entendi finalmente que, na verdade, com essa crença, eu estava exatamente criando esta realidade. Com o poder que me foi dado como filho de Deus, mudo agora minha mente e faço todas as riquezas do universo fluírem para mim de forma leve e natural. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Ao exercer meu trabalho como empregado, imaginei erroneamente que não teria condições de progredir, seja pelo tamanho da empresa ou por não acreditar em minha capacidade. Agora entendo que Deus é o meu verdadeiro patrão e que, ao depositar nas mãos do Pai de infinita misericórdia meu destino e meus planos, estou progredindo, mesmo que a empresa não possua padrões maiores de salário. Trabalho sobre a orientação de Deus. Por isso, o local onde estou progride sempre. Quando cessar minha contribuição nesse local, o grande empreendedor que é Deus me levará para um novo emprego, onde manifestarei plenamente minha capacidade. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Quando desempregado, permiti duvidar de minha capacidade, por achar que poderia estar pagando por débitos do passado ou sendo colocado à prova pelas forças siderais superiores. Mas lembrei-me das promessas de Jesus no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 29, que assim nos ensinou: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior que o mantimento e o corpo maior que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à vossa estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Em diversas situações, imaginei que em minha vida financeira estaria pagando algum pecado ou sendo castigado por Deus, pois entendia que tudo o que eu tentava fazer não dava certo e os resultados nunca eram como os esperados. Não sabia desse tempo que era exatamente os pensamentos e sentimentos derrotistas
que estavam criando essa experiência. Lembrei-me, enfim, das palavras de Emerson quando escreveu: "O homem é o que ele pensa o dia inteiro." Agora, irradio em minha volta pensamentos e sentimentos de gratidão, plenitude e felicidade. Vejo que sou retribuído pela sincronicidade benévola em minha vida, em meus negócios, em meu trabalho. Sou filho de Deus. Tudo na minha vida dá certo. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Minha crença em pobreza era tão contundente que eu nem ousava planejar. Se pensava em realizar algum sonho, tinha isso como algo totalmente distante e inalcançável. Hoje, abandono por completo as crenças autolimitantes. Tenho metas claras a serem alcançadas, as quais apresento a Deus. Acredito na minha capacidade de realização. Os pensamentos de pobreza e escassez já não me servem mais, porque sou filho de Deus, herdeiro de todas as possibilidades. Todas as riquezas estão ao meu alcance. Confio plenamente a Deus, minha vida, meus sonhos, meus planos e meus ideais. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Ainda hoje, observo o meu sentimento em relação à prosperidade e reconheço que ainda penso que é muito difícil conseguir mudar minha sorte. Parece mesmo impossível. Porém, neste momento, reconheço que a minha realidade é produto das minhas crenças. Estou criando as circunstâncias das quais sou vítima, para que se cumpra as profecias que a todo momento estou lançando em pensamentos e palavras. Resolvo, assim, criar uma nova realidade. Decido que posso sim viver com conforto e que posso prosperar, ter uma vida digna do Filho de Deus que sou. Fui criado por Deus para viver em abundância. A mente universal está criando para mim o que é condizente com os meus padrões de crenças, que neste momento são totalmente renovadas. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Eu agradeço e abençoo a tudo que já alcancei. Elimino toda crença negativa que faz eu pensar que estou sujeito à ruína ou ao fracasso. Reconheço que esses padrões de crenças são a continuidade da ideia de escassez, abrigada por mim em minha mente. Sei que sou aquilo que penso o dia todo. Já dizia o profeta Davi no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Aquilo que o homem pensa com todo fervor, aquilo ele é. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Deus é o sócio majoritário de todos os meus empreendimentos. Por isso, sou sempre bem-sucedido. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Outrora tive a ilusão que estar sempre endividado era minha sina, porque jamais teria recursos financeiros suficientes para honrar minhas obrigações. Hoje me dou conta que tenho no banco do infinito todos os recursos necessários para cumprir com todos os meus compromissos financeiros. Agradeço a cada boleto, a cada fatura que chega para eu pagar. Deus é a abundância infinita. Como sou filho de Deus, as portas do sucesso e da riqueza estão sempre abertas para mim.
Minha fé é inabalável, porque acredito no processo da vida. Sei que minha vida e minha realidade não são produto do acaso. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Eu imaginava que havia uma grande barreira entre minha realidade atual e a prosperidade almejada. Conheci pessoas que passaram toda uma vida tentando ser bem-sucedidas e não conseguiram. Porém, reconheço agora que cada um possui sua própria história. Não posso julgar as demais pessoas, mas posso edificar minha própria realidade. Sou filho de Deus, sou possuidor de todas as riquezas. Reino de Deus de justiça e prosperidade. No passado, imaginei que a prosperidade bloquearia minha comunhão com Deus. Acreditava que o dinheiro me aproximaria muito mais do mundo. Entendi finalmente que esse paradigma não tem racionalidade, porque Deus não é um ser que quer a nossa infelicidade. Assim, não teria sentido abandonar a riqueza, a saúde e a felicidade para aproximar-me de Deus. Liberto-me de todo o paradigma, segundo o qual, somente quando estou doente, miserável ou infeliz, poderei me aproximar de Deus. Deus é toda a minha riqueza. Deus é tudo o que eu preciso. Deus está sempre comigo e eu estou sempre em Deus. Sei que a prosperidade não é nenhum dificultador para a minha comunhão com o Altíssimo. Ele é um Pai de soberana justiça e também de generosidade infinita. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Elimino de minha mente todas as crenças negativas que me levaram à autossabotagem, que me levavam a atrair acontecimentos negativos, atrair embaraços para a minha vida financeira. Expurgo de minha mente por completo as crenças restritivas que fazem que eu sinta que ter abundância e prosperidade não é para mim. Hoje sei que essas crenças não são consequência, mas sim causa. Estamos em um mundo que é uma sucessão plena de causa e efeito, ação e reação. E isso inclui o que escolhemos acreditar. A partir de agora, escolho acreditar que Deus quer a minha plenitude em todos os sentidos. Eu posso ser feliz e próspero a partir deste momento. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Deus sempre atende minhas orações e neste momento estabelece um círculo protetor de defesa em torno de cada ideal, em torno de cada projeto, em torno de cada plano, libertando a mim e meus familiares de toda inveja, de todo sentimento negativo, de todo pensamento antagônico, de todo objetivo contrário. Enfrento toda a treva, toda a negatividade, com a luz celestial, vinda diretamente do trono de Deus. Reino de Deus de justiça e prosperidade. Nossa sincera gratidão a Deus por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele nos dá e por nos libertar de todas as crenças negativas. E assim,
concluímos mais uma vivência do canal Evoluir. Pedimos não se esquecer de dar o seu like nesse vídeo se tiver gostado do conteúdo. Recomendamos inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que se interessa por esse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe juntamente com seus familiares, dando-lhes cada vez mais prosperidade em todos os setores de suas vidas.